Raul, muito bom dia. Distanciamento já está sendo observado aqui. Nós temos aí 15 minutos para você responder perguntas relacionadas ao seu plano de governo. Depois do intervalo, 15 minutos dos nossos ouvintes. O Raul sabe administrar bem o tempo, né? Então, mas eu gosto de fazer isso daí para que você possa atender melhor essas demandas, principalmente dos nossos ouvintes. Tá certo, Raul? Raul Marcelo, tá com 41 anos, Raul? 41 anos. Faz tempo que você não sai de 41 também, Raul Marcelo. Cravado no 41. Isso é bom. O Raul Marcelo ficar mais tempo, se possível, no 41. O Raul Marcelo está pela terceira vez como candidato a prefeito aqui em Sorocaba, tem 2 mandatos de deputado estadual. É bom nós destacarmos que ele, nas últimas eleições, teve uma votação expressiva por causa do quociente eleitoral, né? Que foi extremamente penoso para os candidatos nessas últimas eleições. Ele não entrou, mas pela expressiva votação fez voto aí para que tivesse com lugar na Assembleia Legislativa em São Paulo. Mas o assunto aqui são as eleições, já acionando o nosso cronômetro. Por que se quer ser prefeito aqui em Sorocaba, hein, Raul Marcelo? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa de chamar aqui os pré-candidatos, agora candidatos. Gustavo Ercolinho, nosso amigo da técnica, todos os funcionários da Ipanema e um cumprimento especial ao ouvinte que nos acompanha hoje. Porque nós temos um plano, né? Me preparei, são mais de 20 anos de vida pública, nenhum processo, estudei os problemas brasileiros ao longo de todo esse período, hoje exerço advocacia, e nós temos um plano que é o Plano de Ação Emergencial, que parte de um diagnóstico de que a situação em Sorocaba hoje ela está muito complicada, já vinha numa situação de complicação. Nós tínhamos em 2014, Ercolim, amigos da rádio Jovem Pan, 211 mil trabalhadores em Sorocaba com carteira assinada. Hoje nós temos 190 mil. Em janeiro nós já tínhamos em Sorocaba 50 mil desempregados. Aí veio a pandemia, 6.200 trabalhadores perderam a carteira de trabalho assinada. Muitos microempreendedores individuais, autônomos, também deixaram de prestar serviço. Então, a situação social nossa se deteriorou bastante. Isso teve um impacto nas famílias que ficaram sobreendividadas. Hoje, 67% das famílias em Sorocaba estão com o famoso nome sujo no SPC ou no Serasa. E teve uma queda, um impacto grande na arrecadação financeira da prefeitura. Ou seja, o orçamento menor, a demanda social maior e uma economia travada. Então, nós nos preparamos para enfrentar esse cenário, para tirar Sorocaba dessa crise. E nós, depois de muitas reuniões, foram mais de 100 plenárias virtuais, nós montamos um plano de ação emergencial para implantar em Sorocaba, a partir de janeiro do ano que vem, um gabinete de crise, uma força-tarefa composta por todos os secretários, para poder ajudar as famílias a reestruturarem sua dívida e também resolver o problema financeiro da Prefeitura de Sorocaba, porque a partir desse ponto, que qualquer pessoa que tenha um entendimento razoável da vida de uma cidade sabe que nós precisamos organizar financeiramente a prefeitura para daí então desenvolver as políticas públicas. Então, quero ser prefeito de Sorocaba porque nós temos um bom plano para poder tirar Sorocaba da crise atual em que ela se encontra. O Raul, o PSOL tem um viés de esquerda muito forte, né? E muitos dizem que esses partidos ditos de esquerda, eles são mais estatizantes, mais defensores do governo forte, atuando em todas as áreas da economia, todos os setores da vida de uma cidade, de um estado, de um país. Você é contra parcerias público-privadas, por exemplo? Ou você tem no seu plano de governo esta possibilidade de firmar, ou tem no seu plano de governo algumas poucas que nós conhecemos aqui em Sorocaba sendo cortadas e extintas? Qual a sua visão nesse aspecto? A minha visão é que a sociedade ela é igual a limonada. Se você coloca muito limão, azeda. Põe muita água, fica aguada. Você tem um ponto de equilíbrio. Quando a sociedade encontra esse ponto de equilíbrio entre o mercado e o Estado, você tem uma prosperidade que acontece. É o que está acontecendo hoje na China, na Coreia do Sul. Aconteceu também nos Estados Unidos no começo do século passado, na Europa, pós-guerra. Nós vimos isso, a Alemanha se encontra nesse período, nesse momento. Então, você precisa ter esse ponto de equilíbrio, eu acredito nisso. Por quê? Porque o mercado ele é muito importante, que ele gera inovação, tecnologia, gera novas oportunidades, mas ele causa desequilíbrio social. E o Estado ele é fundamental, por quê? Porque ele consegue também estimular o mercado com os financiamentos, bancos públicos, obras de infraestrutura, que tem margem de lucro de longuíssimo prazo. A questão do saneamento mesmo é uma delas, obras de rodovia, ferrovia, de infraestruturas na área de tecnologia. Mas também o Estado consegue promover o equilíbrio social.
No Brasil, qual é o drama nosso? Nós somos o segundo país mais desigual do mundo. A gente só perde o título para o Catar. Qual é o problema brasileiro central, portanto? É o desequilíbrio grande na sociedade. Uma família pobre no Brasil demora 200 anos para atingir uma renda média. Na Dinamarca, o morador em situação de rua, o filho dele já vai estar na renda média. Então você tem uma mobilidade social grande. Por quê? Porque você tem o Estado presente. Você tem políticas sociais, tem educação de qualidade, tem saúde de qualidade, tem creche de qualidade, pré-natal de qualidade, políticas sociais e proteção aos mais pobres. Então nós precisamos desenvolver essas políticas e não tem como você desenvolver políticas estruturais como essas, educação e saúde, sem ter o funcionário público concursado, Herculin. Nós estamos vivendo hoje no Brasil uma situação que, na minha avaliação, chega a ser até um disparate. Para quem não sabe, concurso público é uma invenção do começo do século passado. Antigamente, nos Estados Unidos, o Partido Republicano ganhava, nomeava quase 1 milhão de funcionários. Aí vinha depois o Democrata, ganhava, nomeava outro 1 milhão. Passava o primeiro ano de governo inteiro nomeando gente. E aí se inventou o concurso público. Hoje, o que nós estamos vendo a rigor? Eles querem subverter os concursos públicos. Então, nós temos que pôr um freio nisso, porque a pessoa vai trabalhar na administração pública sem concurso, ele é cabide de emprego. Tem vereador aqui em Sorocaba que tem mais de 100 pessoas nomeadas em empresa terceirizada. Então, isso aí, eu fui vereador 6 anos, eu sei como é que funciona isso. Então, assim, a pessoa que quer trabalhar na prefeitura, nas grandes políticas públicas, educação, saúde, meu amigo, vai ter que estudar. Vai ter que estudar, vai ter que se dedicar. Aliás, está tendo um concurso público agora, eu quero assumir o compromisso que vou chamar todos os aprovados nesse concurso. Nós tivemos um concurso para dentistas, era para ter chamado 36, chamaram 6. Errado isso. Tem que chamar o concursado. Por quê? Porque ele dá estabilidade no serviço público. Qual é o drama de Sorocaba hoje? Nós tivemos uma descontinuidade na administração pública infindável com o governo Crespo. Sem fim, o secretário entra, fica 30 dias, aí vem outro. Aí até conhecer todos os funcionários da secretaria, troca de novo. E vai isso sem parar. Então, a administração pública não consegue funcionar, porque tem áreas que precisam de planejamento estratégico de longo prazo. Educação e saúde são duas nesse sentido. Então, a terceirização, a parceria pública-privada, ela pode ser bem-vinda, mas com critérios muito bem definidos e se pisar na bola tem que pôr para fora. E na área da saúde e educação não dá. Essas duas áreas elas são muito importantes e para trabalhar nessas duas políticas públicas nós precisamos ter o servidor concursado, participando inclusive da gestão. Ô Raul, a pergunta, basicamente, eu ampliei a abrangência, né, para essa sua explanação, mas basicamente ela é feita em cima do que nós estamos observando, não só aqui em Sorocaba, como em muitas outras cidades, dessas parcerias na área da saúde. OAS, por exemplo, né, que nós temos visto por aí, apesar de ter uma personalidade jurídica diferenciada, não deixa de ser uma parceria público-privada, né, Marcelo? Sim. Quem fala o contrário disso daí está errado. É uma parceria de um ente que não faz parte do Estado, que não faz parte do município. E muitos afirmam que não dá para você fazer um trabalho de saúde, principalmente saúde, sem essas parcerias. Você já deu a entender que mesmo na saúde não vai fazer parceria público-privada. O que está funcionando, está trabalhando direito, eu vou fazer um pente fino, porque nós precisamos de recursos no ano que vem. Vamos tampar o sol com a peneira aqui. Eu tenho 2 estratégias para levantar recursos no ano que vem. Primeiro, eu vou ajudar as famílias a renegociarem suas dívidas com o setor privado. Eu trabalho como advogado, já atuei inclusive no meio empresarial. Uma empresa, depois de um ano que tem um crédito e não recebeu, aquilo ali entra como prejuízo realizado. Então, se você promove o encontro entre as famílias e as empresas, nós vamos usar o PROCON para isso. Hoje é um cabide de emprego o PROCON. A partir do ano que vem vai mudar, ele consome R$250 milhão da prefeitura. Nós vamos distribuir o PROCON através de feirões nas 4 regiões da cidade para ajudar as famílias a renegociarem suas dívidas. Os casos que nós estudamos, vou citar um exemplo aqui de Fortaleza, tem dívidas que foram reduzidas em 98%. Então a família recupera o crédito, volta a comprar, o comércio volta a vender, a empresa volta a produzir, a gente retoma o emprego em Sorocaba. Esse é um ponto. Segundo, eu vou lançar um novo refis. A prefeitura tem uma dívida ativa hoje, Herculin, de 1.268 bilhões. Então nós vamos fazer de conta, ficar entrando com a ação, com a execução judicial, para demorar 10 anos e gastando mais com advogado, com juros e mora, do que com recuperação. Não, nós vamos mudar isso. Eu vou lançar um novo refis, parcelamento de 120 parcelas com desconto de 50% e nós vamos anistiar o período da pandemia, porque ninguém tem culpa em relação à pandemia em Sorocaba. Se tem um culpado são os políticos em Brasília que falaram que era gripezinha, que não ia chegar no Brasil, que tinha político que era atleta, que não ia pegar, veio a pandemia, o comércio ficou todo fechado, algumas empresas também ficaram fechadas e a gente tem esse impacto brutal na economia da cidade. Então nós vamos lançar um novo refis com parcelamentos, com desconto, com anistia, e para evitar que tenha execução judicial.
E a prefeitura, nós vamos ter um gabinete lá dentro da prefeitura, nos primeiros 6 meses, para negociar dívida por dívida na cidade. A previsão nossa é recolher no mínimo aí 10%, 120 milhões no primeiro ano. A gente começa a levantar as políticas públicas em Sorocaba. E o outro ponto é a revisão de todos os contratos, Ercolim. Nós temos um estudo dos economistas da Unicamp e da UFSCar que estão conosco, que dá para levantar no mínimo 50 milhões de reais passando o pente fino. E onde nós vamos passar o pente fino? Nas terceirizadas e em todos aqueles que estão pendurados com contratos fraudulentos na prefeitura. Aliás, podem correr para os adversários. Pode ir lá ajudar. Porque o Raul na prefeitura em janeiro do ano que vem acabou a mamata. Nós vamos passar um pente fino em todos os contratos da prefeitura, porque nós precisamos de recursos. Então, assim, a empresa está fazendo um serviço bem feito. Fizemos o estudo. Não é tenda dos milagres? Não é tenda dos milagres, então continua. Se for tenda dos milagres, está fora. Esse vai ser o critério nosso. E eu vou prestigiar o servidor público. Pessoa que quiser trabalhar na prefeitura, eu vou reduzir em 60% os cargos de confiança. Já anunciei isso na eleição passada. O Crespo fez um movimento ao contrário, ele ampliou os cargos de confiança da prefeitura. Foi um absurdo isso. Nós vamos reduzir, promover a cargo de direção. Por exemplo, policlínica, tem que ter um médico ou enfermeiro que atua na policlínica para ser diretor daquilo ali, que é uma instituição importante. Não dá para pôr, como a gente teve em Sorocaba recentemente, um diretor de centro esportivo dirigindo a policlínica, cada um no seu quadrado. Né? Então, nós vamos prestigiar muito o servidor público na direção das instituições municipais e quer trabalhar na educação em Sorocaba, quer trabalhar na saúde, meu amigo ou amiga, vai estudar e vai fazer a prova. Por quê? Porque estudando e fazendo a prova entra de forma republicana. Qual é o problema das terceirizadas? Repito, de alguém que conhece por dentro. Fiquei 8 anos como deputado, 6 anos como vereador. O parlamentar bandido, o que ele faz, Ercolim e Gustavo e o amigo da Ipanema? Ele faz um pedido de CPI, só que ele não quer abrir a CPI, ele quer fazer a charque ao empresário que está prestando serviço na prefeitura. E aí ele vai lá e fala, ó, vou abrir uma investigação, vou acabar com o seu nome na cidade, você vai perder o contrato. E aí a pessoa fica com medo. E aí o que acontece? Ele fala, ó, tenho 100 pessoas aqui para você nomear na sua terceirizada. Aí. Você nomeia para mim 100 pessoas aqui, senão eu vou fazer um barulho lá na Câmara Municipal. Entendeu? E aí resultado disso é que aquela ideia que tem mais de um século já do Estado ser uma coisa pública, do povo, planejada, de longo prazo, perde o sentido e vira um monte de cabo eleitoral e agora na campanha a gente está vendo aí. Esse mar de gente carregando bandeira, entendeu? Ele não está preocupado com a cidade, está preocupado com o cargo dele na prefeitura. Esse é o ponto. E não só na prefeitura, nas empresas terceirizadas, que é pior que a imprensa nem sabe, porque ninguém sabe, porque não é público isso. E é uma questão privada, o empresário contrata quem ele quiser, só que ele morre de medo. Então, assim, na saúde e na educação, com o Raul na prefeitura a partir do ano que vem, quem quiser trabalhar vai ter que estudar e fazer a prova. 12 minutos já de sua participação aqui conosco, o tempo voa. Mas eu não posso deixar de fazer, talvez como última pergunta, já que são 15 minutos, né, com relação à mobilidade aqui na cidade. Outro assunto que ganha força nesta eleição. Já vem de eleições passadas, né? Mas agora eu acredito que o advento do BRT está com uma nova configuração, as demandas aí da população e uma força muito grande também para os candidatos. O que você pensa sobre a mobilidade aqui na cidade de Sorocaba, hein, Raul? Olha, primeiro é importante dizer, como advogado, né, a Luísa Erondina fez uma emenda à Constituição, o transporte público hoje é um direito constitucional, igual a saúde, educação, cultura, lazer, salário mínimo e tal. Então é um direito da população e a Me perdoe cortá-lo, eu acho importante eu fazer essa pergunta. Nós estamos vendo aí campanhas de outros candidatos, algumas outras cidades, todo mundo prometendo transporte público de graça. É em cima dessa fundamentação que eles estão fundamentando em cima disso, então, para prometer isso. Mas é possível isso, Raul? Então, eu acho que é um objetivo estratégico que deve ser buscado, porque o transporte público ele é fundamental por várias questões, para fazer com que as pessoas possam se deslocar pela cidade, mas, sobretudo, também pelas questões de sustentabilidade ambiental. Ercolim, Gustavo e amigo da Ipanema. Nós temos hoje um problema ambiental que está na cara de todo mundo, só não vê quem não quer. Qualidade do ar, esse problema do coronavírus mesmo, estão desmatando tudo, os animais estão vindo se misturar com as pessoas e trazem doenças que nós não controlamos, não conhecemos. O coronavírus é uma delas, né? Diz os estudos aí que veio dos morcegos. Então, nós precisamos agora, o Brasil está desmatando e tacando fogo no Pantanal, na Amazônia, nós vamos ter problemas ambientais sérios no país e desequilíbrio, inclusive nas estações do ano já em curso. A estiagem, como nunca se vê, a gente está acompanhando isso em Sorocaba. É claro que o SAI também não investiu no saneamento, não investiu nos reservatórios de água, né? Também é uma autarquia que virou cabide de emprego, mas você tem falta de investimento e problemas ambientais. Então o transporte ele contribui com isso, transporte coletivo. Você vai hoje em qualquer país europeu,
o meio de locomoção fundamental é o transporte coletivo. Né? Então nós temos que investir. Mas não é de graça, né? Oi? Não é de graça, mas você tem um subsídio grande. Eu acho que nós podemos buscar isso e ver fontes de financiamento no médio prazo. Mas o transporte aqui já é subsidiado. Isso, já é subsidiado, mais de 60 milhões. O que nós vamos defender e o que eu defendo é que a gente amplie, inclusive, um pouco o subsídio, faça um rearranjo orçamentário na forma do financiamento do transporte coletivo em Sorocaba, porque nós temos que abrir também a caixa preta do transporte. Não dá para Sorocaba continuar com a tarifa mais cara do Brasil. O serviço que é prestado não é bom. Inclusive, sobreendividou a cidade. O BRT é uma obra de 385 milhões de reais, a prefeitura ficou com uma dívida de 134 milhões, depois uma parte é o governo federal, outra parte é a empresa, e há um contrato porteira fechado. A empresa faz a obra e vai administrar, e nós vamos ter que, inclusive, ter um bom relacionamento para poder chegar num ponto de equilíbrio em relação à tarifa que ela, a empresa, vai estipular. Então, o transporte coletivo, o que é preciso fazer? Nós precisamos resgatar. O que não dá é para a gente perder de vista o transporte coletivo, porque nós estamos perdendo usuários de transporte ao longo dos anos, e nós precisamos investir para recuperar. Uma proposta que eu vou pôr de pé em Sorocaba é o passe livre estudantil. Quem estuda em Sorocaba, qualquer curso, vai poder transitar livremente pela cidade. Tá certo. 8h26, Raul Marcelo, candidato do PSOL, participando ao vivo conosco aqui do Jornal da Manhã. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais 15 minutos da participação do Raul, aí sim, ouvindo as perguntas. Tem pergunta aí, Gustavo? Verdade? Mas não é o pessoal que está lisando o Raul, né? Esse você pula. Tem que... Raul Marcelo está aqui conosco e é nosso convidado para um premiadíssimo Café Excelsior e produtos da Padaria Real. Daqui a pouco a gente volta. Vocês. Depois de tanta incerteza, Sorocaba só quer ser feliz. Ter saúde e comida na mesa, direito de novo a sorrir. A cidade quer do prefeito um líder que faça o que diz. Vem dar uma olhada aqui na live do Raul Marcelo. Um homem que fala a verdade, mas que faz a gente sonhar, que traz no peito a esperança, que ponha tudo no lugar. Raul Marcelo, prefeito, para Sorocaba brilhar. A crise sanitária não acaba quando chegar a vacina. Ela só termina quando o sorocabano tiver de volta o emprego. Quando os profissionais de saúde puderem respirar aliviados. Quando o comércio voltar a vender normalmente. E quando nossas crianças estiverem brincando e estudando com os seus amigos. A crise sanitária só vai passar quando o nosso povo puder tirar a máscara de proteção do rosto. E debaixo dela aparecer um sorriso de esperança, de orgulho, de felicidade. Sorocaba precisa voltar a ser feliz. A cidade não é feita de prédios, a cidade é feita de gente. Raul Marcelo, prefeito, homem honesto e competente. Raul Marcelo, prefeito, saúde, emprego, escola. Raul Marcelo, prefeito, porque o futuro é agora. Raul Marcelo, prefeito, cê sabe, chegou a hora. Raul Marcelo é 50, porque o futuro é, porque o futuro é agora. Depois de tanta incerteza, Sorocaba só quer ser feliz. Ter saúde e comida na mesa, direito de novo a sorrir. A cidade quer do prefeito um líder que faça o que diz. Vem dar uma olhada aqui na live do Raul Marcelo. Um homem que fala a verdade,
faz a gente sonhar, que traz no peito a esperança, que ponha tudo no lugar. Raul Marcelo, prefeito, para Sorocaba brilhar. A crise sanitária não acaba quando chegar a vacina. Ela só termina quando o sorocabano tiver de volta o emprego. Quando os profissionais de saúde puderem respirar aliviados. Quando o comércio voltar a vender normalmente. E quando nossas crianças estiverem brincando e estudando com os seus amigos. A crise sanitária só vai passar quando o nosso povo puder tirar a máscara de proteção do rosto. E debaixo dela aparecer um sorriso. Um sorriso de esperança, de orgulho, de felicidade. Sorocaba precisa voltar a ser feliz. A cidade não é feita de prédios, a cidade é feita de gente. Raul Marcelo, prefeito, homem honesto e competente. Raul Marcelo, prefeito, saúde, emprego, escola. Raul Marcelo, prefeito, porque o futuro é agora. Raul Marcelo, prefeito, cê sabe, chegou a hora. Raul Marcelo é 50, porque o futuro é agora. Porque o futuro é agora. Depois de tanta incerteza, Sorocaba só quer ser feliz. Ter saúde e comida na mesa, direito de novo a sorrir. A cidade quer do prefeito um líder que faça o que diz. Mano, vem dar uma olhada aqui na live do Raul Marcelo. Um homem que fala a verdade, mas que faz a gente sonhar, que traz no peito a esperança, que ponha tudo no lugar. Raul Marcelo, prefeito, para Sorocaba brilhar. A crise sanitária não acaba quando chegar a vacina. Ela só termina quando o sorocabano tiver de volta o emprego. Quando os profissionais de saúde puderem respirar aliviados. Quando o comércio voltar a vender normalmente. E quando nossas crianças estiverem brincando e estudando com os seus amigos. A crise sanitária só vai passar quando o nosso povo puder tirar a máscara de proteção do rosto. E debaixo dela aparecer um sorriso. Um sorriso de esperança, de orgulho, de felicidade. Sorocaba precisa voltar a ser feliz. A cidade não é feita de prédios, a cidade é feita de gente. Raul Marcelo, prefeito, homem honesto e competente. Raul Marcelo, prefeito, saúde, emprego, escola. Raul Marcelo, prefeito, porque o futuro é agora. Raul Marcelo, prefeito, cê sabe, chegou a hora. Raul Marcelo é 50, porque o futuro é agora. Porque o futuro é agora. Depois de tanta incerteza, Sorocaba só quer ser feliz. Ter saúde e comida na mesa, direito de novo a sorrir. A cidade quer do prefeito. Hein? Procure o seu médico, Centro Oncológico de Vita, também nesta campanha de prevenção ao câncer de mama. Nós estamos aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba com o candidato Raul Marcelo, do PSOL, 41 anos, advogado, 2 vezes deputado estadual, foi muito bem votado também. Se tivesse
numa outra situação, estaria novamente na Assembleia Legislativa, né? É que o quociente eleitoral foi cruel aí com muitos partidos e pegou também o PSOL e o nosso Raul Marcelo. Mas em nível de votação, ele aumentou a votação dele nesta última eleição para deputado estadual. E agora, novamente, pela terceira vez, candidato a prefeito aqui na cidade de Sorocaba. Gustavo Ferrari, vamos preparar o nosso cronômetro aí. Raul, são 15 minutos de perguntas dos nossos ouvintes. Por favor, administrando o tempo legal aí, tá bom? Vamos acionar o nosso cronômetro. Vamos lá, Gustavo Ferrari. Pergunta do ouvinte. Bom dia. Raul, candidato do PSOL, Pedro Oliveira, amigos ouvintes do Jornal da Manhã. Raul, a pergunta é do Paulo do Jardim Gonçalves. Raul, no final desses 4 anos de mandato do último prefeito, tivemos poucas entrevistas nos meios de comunicação de Sorocaba. Talvez pelos acontecimentos, mas não justifica. Como será o seu mandato, caso seja eleito, com a imprensa sorocabana? O povo precisa questionar o executivo e o rádio, principalmente, é o lugar onde conseguimos fazer isso ao vivo. É o questionamento do Paulo do Jardim Gonçalves. Transparência, princípio constitucional, importantíssimo na vida pública de uma cidade. Dentro do plano de ação emergencial, no primeiro semestre já, nós vamos ter todos os dias reunião do prefeito com secretários e especialistas das nossas 13 instituições de ensino superior, para poder colocar a cidade em pé do ponto de vista financeiro, orçamentário e também do ponto de vista do planejamento das grandes políticas públicas. Ao final das reuniões do gabinete Força-Tarefa e Ação Emergencial, às 10, 10h30 da manhã, nós vamos ter mini coletivas de imprensa e também lives sendo divulgadas pelas redes sociais para prestar conta do trabalho diariamente, porque eu acredito na transparência e ela é muito importante, sobretudo no momento de crise em que as pessoas estão sem saber o que está acontecendo. Nós precisamos prestar conta das ações para que as pessoas possam tomar conhecimento, inclusive ajudar a prefeitura com sugestão, com crítica também. Então, nos últimos 4 anos, Sorocaba falhou em muitas coisas nos últimos 4 anos. Eu tenho dito muito, a democracia ela tem um ponto importante. O grupo que ganha governa, quem perde vai para a oposição. Foi o que aconteceu conosco. Nós ficamos na Câmara Municipal, nas redes sociais, fiscalizando o grupo do Crespo, que inclusive 3 candidatos que disputam conosco hoje estavam lá. Né? E o outro era vice, também era secretário, dos 4, todo mundo estava lá dentro. E eles não fizeram um bom trabalho. A democracia prega o seguinte: trabalhou, direito continua, não trabalhou, troca o grupo. É por isso que nós estamos nessa caminhada e pedindo apoio da população, inclusive. Pergunta do Fernando agora, Raul. É possível reduzir a quantidade de secretarias, tendo em vista que algumas servem para formalizar acordos e conchavos? Aí ele complementa, Raul, o seu vice é atuante à frente dos sindicatos dos condutores do transporte. Como o prefeito teria dificuldades em negociar com o setor sindical? Não, pelo contrário, nós vamos ter a maior facilidade do mundo. O Paulo foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte, conhece o sistema de Sorocaba como nunca, 30 anos à frente. O Crespo levou as empresas de transporte para dentro do governo na pessoa do Fioravante. Nós vamos levar os trabalhadores, porque nós precisamos dar um jeito no transporte público em Sorocaba, e somente com os trabalhadores e usuários do transporte coletivo é que nós vamos conseguir mudar o transporte na cidade. Na URBS, não, nós vamos ter um conselho de usuários na URBS a partir do ano que vem, composto por cadeirantes, cegos, surdos, pessoas idosas, gestantes. A ideia é colocar o usuário do transporte coletivo no comando da nossa URBS, para que a gente não tenha mais essa vergonha de ter um pedaço de madeira espetado numa calçada escrito que é um ponto de ônibus. O dia que o diretor da URBS, presidente da URBS, ficar com a mulher grávida, 3 horas da tarde, debaixo de sol, nesse pedaço de madeira que eles chamam de ponto de ônibus, as coisas vão mudar em Sorocaba. Então nós vamos colocar os usuários, para inclusive fazer uma reforma profunda e dar dignidade ao usuário do transporte. As pessoas depois falam, o gestor, 30% dos usuários pararam de andar de ônibus em Sorocaba nos últimos 30 anos. E não pergunta por quê, porque não tem qualidade no transporte, Herculino. Como é que você fica no baixo de chuva? Os pontos do centro tem cobertura. Você vai nos bairros aí, quando tem o pedaço de pau espetado no chão, é muito, viu? Tem lugar que nem tem. Aqui Saça pura, Mato Alto, entendeu? Braquiara. Então nós temos que dar dignidade ao usuário de transporte para que ele possa voltar a usar o transporte coletivo. Então são exemplos que eu estou dando aqui. E nós vamos colocar os trabalhadores em transportes e os usuários para comandar a URBS a partir do ano que vem para fazer uma profunda reforma no sistema. Questionamento agora, Raul, do Ronaldo Pires. Bom dia ao candidato. Gostaria de saber qual seria a sua política pública para acabar com essa desigualdade social para mulheres, negros, jovens e para a população LGBT de Sorocaba. Olha, são todas questões importantes. Eu disse aqui, o objetivo estratégico do nosso governo é combater a desigualdade. Por quê? Porque esse é o problema do Brasil. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo. Chegamos a ser a 6ª economia mundial. No entanto, eu disse que a mobilidade social no Brasil não existe. A gente vive uma espécie de sociedade de castas. O que decide é o local que você vai nascer. Se teve sorte e nasceu
numa família rica, parabéns. Se teve azar nascer numa família numa favela, ou uma família desestruturada, com as pessoas desempregadas, envolvidas com drogas, com crime organizado, está sentenciado o futuro dessa criança. Então nós temos que criar mobilidade social no Brasil e nós vamos fazer o dever de casa do ponto de vista municipal. Como é que se faz isso? Promovendo equilíbrio fiscal, esse é o ponto importante. Nosso governo trabalhador que tem um único imóvel, está desempregado, vai ter anistia de IPTU em Sorocaba, porque tem que ter justiça fiscal. Não dá para admitir uma coisa como essa. Para quem não sabe, dívida de IPTU acompanha o bem, Herculin. Não pagou, pode perder o imóvel. Ação de execução judicial na justiça pode perder o imóvel. Então, nós vamos ter justiça fiscal em Sorocaba. Você falava perdendo tempo com a execução judicial. Mas se o prefeito não fizer, ele entra no crime de responsabilidade Mas aí que também. você tem que fazer uma mudança na questão tributária. Você tem que ter a lei nova do IPTU estipulando escalas de isenção. Não é só o IPTU, a dívida ativa como um A todo. dívida ativa, nós vamos fazer um novo refis, o refis atual de 2020, desse ano, inclusive, a partir de janeiro, lá para o dia 15 de janeiro, a minuta do projeto já está pronta, nós vamos anunciar um novo refis em Sorocaba para poder ajudar as empresas e as famílias a renegociarem as suas dívidas com a prefeitura diante da análise da realidade, porque não dá para o prefeito ou a prefeita fazer cara de paisagem com essa brutal crise que nós estamos vivendo hoje. Sorocaba nunca teve tanto morador em situação de rua como nós estamos tendo agora. As pessoas estão lutando nos semáforos para vender o picolé, a bala. Isso não fazia parte da paisagem humana em Sorocaba. Nós temos que enfrentar esse processo. Então, em relação à questão da desigualdade, metade do nosso secretariado será composto por mulheres. Nós vamos ter políticas públicas de promoção da igualdade racial, população negra, vai ter um parceiro, e não estou falando da boca para fora, não, eu sou autor do feriado do Zumbi dos Palmares. Na minha cabeça, sempre ficou muito claro que a desigualdade social no Brasil ela tem um traço racial. As pessoas negras, quando você olha a questão da pobreza no Brasil, do ponto de vista estatístico, inclusive, fazem parte, o componente dos mais pobres tem uma preponderância da população negra. Como advogado, você vai no fórum, Herculin, você não vê juiz negro, não tem promotor negro. Você vai no posto de saúde e não tem médico negro. Como é que vai viver numa sociedade? Metade da população é negra e não tem médico negro, não tem juiz negro, não tem promotor negro. Temos que mudar isso. E dá para mudar. Você pega o fiscal. Política, você pega a Câmara Não Municipal, tem, nós temos né? que promover. Tem vários candidatos, inclusive, do nosso partido, negros, nós estamos ajudando, né, mulheres e homens, para que a gente possa ter. A UFSCar é um exemplo disso, que é um trabalho nosso, do grupo político que está me apoiando. São 3.000 vagas gratuitas, 2.700 alunos na graduação, 300 na pós, e lá quase metade dos alunos são negros, Herculin. Nós vamos formar cientistas negros a partir da UFSCar. Então, prova de que se o Estado pôr a mão, por isso que tem que ter esse equilíbrio, o Estado fazer as correções, que o mercado não faz. Você viu, a Luísa Trajano foi lançar um projeto aí para incentivar negros, Magazine Luiza, negros na executivo. Olha a confusão que deu. Então, tem que ter a mão do Estado para promover esse equilíbrio, e a UFSCar é um exemplo de que é possível, e nós vamos fazer esse tipo de política na prefeitura. Em relação à comunidade LGBTQI+, também vai ter um parceiro na prefeitura, porque o governo nosso não vai aceitar homofobia, nenhum tipo de preconceito em Sorocaba. Então, com 7 minutos de cronômetro aqui. Gustavo Ferrari. O Amorim, Raul, diretor da Associação de Atletismo Pergoretti, pergunta quais são as suas propostas para o esporte da cidade. Olha, aí está um ponto importante. O Paulo Stauser, meu vice, ele é tricampeão sul-americano de karatê, tem promovido reuniões com os sanseis em Sorocaba das academias. Nós vamos promover muito o esporte. O plano nosso é o esporte, a cultura e a musicalização entrar no contraturno das crianças, com o programa Sorocaba Solidária. Um programa de 36 milhões de reais, nós vamos transferir para 20 mil famílias em Sorocaba entre 200 e 400 reais por mês. E não é da boca para fora não, porque é o grupo político que está comigo que criou o Bolsa Família, que é o maior programa social de Sorocaba hoje, e não termina em dezembro, como o auxílio emergencial do atual presidente termina em dezembro. Bolsa Família continua, atende hoje 18 mil famílias em Sorocaba. Nós vamos fazer o que então, amigos da Ipanema? Os bairros com maior vulnerabilidade social, maior número de jovens envolvidos com narcotráfico, com drogas, com a criminalidade, esses bairros receberão, no contraturno da escola, a criança terminou a aula lá 11h30, meio-dia, ela vai ficar mais uma hora, 1h30, 2 horas, em aula de judô, karatê, taekwondo, jiu-jitsu, capoeira, musicalização com a Fundec, nós vamos ampliar o contrato, inclusive, com a Fundec, e também cursos de teatro. A ideia é ter 2 horas, porque escola de meio período só existe em países em desenvolvimento. Você pegar a Alemanha, a criança entra de manhã na escola, sai de noite. Você pegar a Coreia do Sul, a mesma coisa. Japão, a mesma coisa. A China agora está fazendo essa transição também, Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós temos escolas de meio período,
Dois políticos tentaram fazer essa mudança e não conseguiram avançar com ela. Foi o Brizola com o CIEPS no Rio de Janeiro e depois a Marta com o CEL em São Paulo, não conseguiu universalizar a política. Nós vamos começar a dar os passos nesse sentido, começando por um período de 1 hora e meia, chegando até 2 horas. E a família que manter a criança nesse programa, manter o filho na capoeira, no teatro, na musicalização, vai receber entre R$200 e R$400. Você tem em São Vicente, algumas cidades do Brasil que fizeram isso, sucesso absoluto. Reduziu a violência, porque reduz a violência. Por que um jovem coloca um revólver na cinta e entra para o crime organizado? Porque não tem mais nenhuma possibilidade na vida dele. Então todas as portas se fecharam. Só restou o crime organizado, ele vai para o crime organizado. Então nós precisamos abrir as portas para essa juventude, Gorgolinho. Porque depois um rapaz desse novo no sistema prisional custa R$5.000 por mês. Nós temos que começar a mudar essas coisas em Sorocaba. Já tem bairro aí que está o crime organizado, hein? E está vindo para a política, inclusive. Eu li esse processo último aí, envolvendo o candidato de Sorocaba. Aliás, parabéns ao Ministério Público aqui eleitoral que está atuando. Crime organizado está entrando na política em Sorocaba. Daqui a pouco vai ficar igual ao Rio de Janeiro aqui, com o Crivella. Entendeu? Nós vamos ter bairros controlados pelo crime organizado em Sorocaba. Nós temos que entrar forte com o Estado. É por isso que eles estão combatendo a minha candidatura, inclusive, porque eles sabem que eu vou disputar essa juventude que está no narcotráfico hoje. Eu vou levar política social, esporte, musicalização, teatro. Nós não vamos deixar nenhum menino de 18 anos entregar a vida mais para o crime organizado em Sorocaba. Nós vamos disputar essa juventude. Entendeu? Porque se não abrir as portas, não tem futuro para a nossa cidade. Esse é o ponto muito importante. O Sorocaba Solidário, já levei para a prefeita Jaqueline esse projeto. Os nossos vereadores levaram. O projeto está bem amarrado e foi arquivado na prefeitura. Um escândalo. A partir de janeiro isso muda. Sorocaba Solidário vai ser implantado em Sorocaba e vamos abrir caminhos para a nossa juventude. 11 minutos o cronômetro aqui, mais ouvinte, né, Gustavo Ferrari? Sim, a pergunta agora, Raul, é do Daniel Cunha. Ele questiona o seguinte: a situação dos canteiros, é possível, ao invés de ter aquele mato que tem custo para o município, a cada 15 dias tendo que roçar, se é possível trocar por concreto? Acredito que resolveria duas coisas. Uma, economizaria na manutenção e abriria um espaço para quem caminha, já que usa o espaço da ciclovia. E ele emenda. O que você pensa a respeito da ciclovia de Sorocaba, Raul? Olha, a parte de zeladoria da cidade, a partir de janeiro, vai mudar completamente. Nós vamos usar a zeladoria de Sorocaba para gerar empregos. Não vai ter mais grande contrato de 20, 30, 40 milhões para limpeza urbana em Sorocaba. Nós vamos fracionar em pequenos contratos. Quem vai pilotar isso serão os diretores de posto de saúde e diretores de escola, através de um sistema de comunicação via rede social, via internet, para facilitar, inclusive, a parte da burocracia. O projeto já está formatado. Então, como vai acontecer? Nós vamos disponibilizar o recurso, por exemplo, de manutenção de escola, limpeza do prédio escolar, manutenção da praça do bairro, da comunidade, limpeza de canteiro de avenida para micros contratos. A lei de licitação permite, nós vamos contratar microempreendedores de Sorocaba, podem se organizar individualmente ou em cooperativas para prestar serviço para a prefeitura, e então não vai ter mais um grande contrato guarda-chuva para dar manutenção nos prédios. Por vários motivos. Isso porque as empresas que prestam serviço, elas têm a parte dela do lucro, e muitas vezes excede até a taxa de lucro. As empresas ganham a licitação, não são nem de Sorocaba, Herculino. Teve empresa que deu manutenção na cidade aqui, que era de Minas Gerais, levava o dinheiro embora. Não, nada contra, eu amo o Brasil, mas nós precisamos, cada cidade tem seus problemas. Nós estamos com 50 mil desempregados aqui, precisamos enfrentar essa agenda. Não dá para fazer cara de paisagem e ficar falando que vai na Disney trazer investimentos para cá, que isso é balela. Hoje os Estados Unidos estão numa política de tirar as empresas, inclusive da Ásia, e levar para o seu território. Nenhuma multinacional está saindo do seu país mais. Então nós vamos ter que enfrentar a agenda do desemprego com o orçamento da prefeitura, os 3 bilhões que nós temos. E como nós vamos fazer? Toda a parte de limpeza urbana em Sorocaba e manutenção dos prédios públicos, nós vamos contratar os microempreendedores e autônomos individuais. Vamos, inclusive, ajudar a se organizarem juridicamente para poder prestar serviço na prefeitura. Então, você que está aí no Nova Esperança, o posto de saúde Nova Esperança, metade dele está sem energia elétrica. O eletricista do Nova Esperança vai poder ser contratado pelo diretor do posto para poder fazer o conserto. Entendeu? Então, nós vamos gerar o dinheiro na comunidade e uma política agressiva de geração de emprego. Isso vai ser uma obsessão, inclusive, no nosso plano de ação emergencial nos primeiros 6 meses, e a lei de licitação permite uma pontuação maior para o micro e também para o empresário que é de Sorocaba. Vai ter 2 pontuações diferentes para poder participar da licitação com mini contratos. Tá certo. A Ana Toledo... 14 minutos, hein? Ana Toledo questiona, Raul, outros candidatos estão prometendo construir um hospital na Zona Norte, um hospital municipal. O que você pensa a respeito disso e também a respeito das atuais UPHs da Zona Norte e Zona Oeste? Se você faria alguma modificação no atendimento delas? Em relação às terceirizações da saúde, eu vou passar um pente fino. Se tiver cabide de emprego de vereador, vai limpar.
E se não limpar, vai cortar o contrato. Simples assim. Não vou admitir cabide de emprego de vereador, entendeu? De político vigarista em Sorocaba mais. Não vai acabar isso aí. Não é? Agora, se estiver trabalhando certinho, os funcionários estiverem lá, não for pedida filiação partidária, continua. Estiver prestando serviço, vai continuar. Em relação ao hospital, foi prometido na última campanha, vocês sabem disso, né? O Crespo prometeu um novo hospital municipal e está aí, né? O Hospital da Mulher também, que já numa outra eleição foi prometida, que ia funcionar no hospital evangélico também, não saiu do papel. Eu sou um político que mantém os pés no chão e respeito a inteligência do eleitor. Nós estamos numa crise financeira brutal, a arrecadação vai cair 6% ano que vem. Nós vamos ter que recompor financeiramente a cidade. O que dá para fazer nesse momento é uma nova policlínica. Esse é o compromisso que eu estou assumindo aqui publicamente, porque a nossa policlínica é de 1999, ela está deteriorada. Né? Então, assim, os investimentos na saúde é o fortalecimento das UBS e recompor o RH. Nós perdemos 200 profissionais de enfermagem nos últimos 4 anos e é preciso fazer essa recomposição, então nós vamos fazer muito concurso público na saúde para recompor o quadro de pessoal, para poder atender bem a nossa população na área da saúde. Tá certo. Raul, vou dar um minuto para você fazer suas considerações finais aqui, dentro dessa sua participação aqui conosco no Jornal da Manhã. Eu quero agradecer o espaço, dizer que na última eleição nós tivemos um grupo que ascendeu à prefeitura, prometendo mundos e fundos. A crise naquela época era menor que a atual. Eles venceram, não fizeram um bom trabalho, então nós estamos pedindo uma oportunidade para fazer diferente. O grupo político que está comigo participa da vida pública em Sorocaba desde a da redemocratização do país, tem serviço prestado. A UFSCar está aí, uma realidade, o Carandá, 20 mil famílias atendidas, Minha Casa é Minha Vida, uma realidade, o Instituto Federal, 400 vagas, uma realidade, o Bolsa Família, 18 mil famílias atendidas, uma realidade. É um grupo político que sempre trabalhou para o Sorocaba, lideranças de reputação ilibadíssima, e que estamos agora pedindo passagem para poder assumir a prefeitura, para mostrar que nós temos condição de administrar Sorocaba muito bem, tirar a cidade dessa crise, colocá-la de pé e pôr para andar para frente, que é o nosso plano de ação emergencial, que são as ações aí que nós estamos coordenando. Portanto, eu quero aqui agradecer muito o espaço, né, e pedir o apoio da população para que a gente possa fazer um governo que consiga recuperar o sorriso do sorocabano, porque nós vamos tirar a máscara o ano que vem, porque nós vamos planejar a questão sanitária em Sorocaba. E a minha vontade é que o sorocabano tire a máscara e debaixo dela tenha um sorriso de orgulho, um sorriso de esperança e felicidade. Tá joia? Muito obrigado. Raul Marcelo, candidato do PSOL a prefeito, participando aqui do Jornal da Manhã. Muito obrigado a você, ouvinte, que participou, que interagiu, bombando novamente as nossas redes sociais. E as perguntas que não foram, nós encaminhamos aqui ao Raul Marcelo, sua assessoria, né? Para que possa nortear a sirva de sinalizador aí também dos anseios da população, aquilo que está em destaque entre os eleitores aqui da cidade de Sorocaba. 8 horas e 53 minutos, vamos para o intervalo. Intervalo aqui com o premiadíssimo Café Excelsior.